Olá, então nesse vídeo nós vamos continuar vendo os teoremas que nós estamos fazendo de transformada. No caso aqui é o teorema da derivada da transformada. Então o que a gente está vendo aqui é que quando a gente deriva a transformada, né, e multiplica ela por -1, o efeito que isso tem na f de t é multiplicá-la por t. E aí, da mesma forma, aplicando a transformada inversa, você tem que f de t te leva através da transformada em menos f' e a f' volta na menos t f de t. Aqui é um corolário só estendendo o teorema. Esse teorema aqui eu não vou demonstrar não, tá, gente? A gente vai só usar. Aqui você pode aumentar, né, o grau do monômio aqui, t elevado a n, e o que muda aqui então é a derivada. Bom, como é que a gente aplica isso e onde que a gente usa nas EDOs? Primeiro vamos fazer alguns exercícios aplicando esse teorema para a gente entender como é que ele funciona. Vamos supor que eu queira calcular essa transformada aqui. Se vocês se lembrarem, a gente já fez essa transformada, se eu não me engano, usando a transformada da derivada. Então era o contrário aqui, né? A gente usava a transformada da derivada. A gente fez uns vídeos lá atrás, nesse teorema, transformada da derivada. E aí calculava usando esse teorema. Aqui nós vamos usar a derivada da transformada, porque ela tem o efeito de aparecer o t aqui, tá vendo? A gente pode usar isso. No caso aqui, olha, faz a analogia. Olha, eu tenho aqui a transformada de f de t, a transformada de t seno de 2t. Então, o t seno de 2t, isso daqui, é a nossa f de t, né? Essa daqui é a nossa f de t. E aí, o que nós tínhamos da tabela? Para f de t igual a seno de 2t, quem que era a f de s? Aí a gente vai lá na tabela e olha, seno de 2t nos dava 2 sobre s ao quadrado mais 4. Essa era a f que nós tínhamos. Ok, então o que diz o teorema? A transformada de t seno de 2t, segundo o teorema, vai ser menos a derivada em relação a s, né, que é a f' de s. Então, é menos a derivada em relação a s de 2s quadrado mais 4. Basta, então, derivar essa função, que aí nós vamos obter a transformada de t seno de 2t. Vai dar o mesmo resultado que nós fizemos lá atrás, no outro teorema. A diferença é que lá eu acho que eu tinha usado o k genérico aqui. Então, era só substituir lá o k por 2, a gente vai obter o mesmo resultado. Aqui é só derivar, né? Então, nós temos que isso é menos a derivada em relação a s de 2 que multiplica, poderia até tirar o 2 aqui, né, gente? S quadrado mais 4 a menos 1, porque daí a gente usa a regra da cadeia. Isso vai dar menos 2 derivada em relação a S de S quadrado mais 4 elevado a menos 1, derivada disso daqui. Isso dá menos 2 que multiplica. Aqui a gente vai usar a regra da cadeia. Então, vai dar menos 1 vezes s quadrado mais 4 elevado a menos 2, vezes a derivada do que está aqui dentro, que é 2s. Se quisesse, podia usar também a regra do quociente, tá? Aí aqui vai dar 4s, né? Menos com menos aqui mais, 2 vezes 2, 4s, sobre s quadrado mais 4, tudo ao quadrado. Logo, essa é a transformada de t seno de 2t. Então, é um jeito aí da gente fazer a transformada sem precisar usar a definição. Nesse caso aqui, esse exemplo saiu de duas formas, usando a derivada da transformada e usando a transformada da derivada. Dos dois jeitos dá certo.
Se a gente aumentar o grau aqui, ó, vamos fazer assim, exemplo 2. Se eu tiver, por exemplo, a transformada de t ao quadrado seno de 2t, vai cair no corolário, que eu mudei aqui foi o grau do monômio. Então, isso aqui, segundo o corolário, vai ser menos 1 elevado a n, tá certo? Aqui, ó, menos 1 elevado a n, então o n é 2, menos 1 ao quadrado, vezes a derivada segunda em relação a s da transformada de seno de 2t, que nós já achamos aqui, ó, que é então 2 sobre s quadrado mais 4. Pronto, aqui é só fazer a derivada. Aí isso aqui eu vou deixar como exercício. Vou colocar aqui exemplo 3. Vamos supor que eu tenha f de s igual a ln de s menos 2 sobre s mais 2. E aí eu quero encontrar a f de t. Tá? Quero aplicar a transformada inversa aqui e encontrar a f de t. Bom, a gente não tem nada parecido com isso na tabela. Então, a gente tem que ajustar essa f aqui para conseguir usar os teoremas, o que a gente tem na tabela, o que a gente já sabe. Eu posso derivar a f. Essa derivada vai cair vai cair com funções parecidas da tabela, gente. Quer ver só? Se eu fizer, quer ver? O meu objetivo é usar isso aqui, a transformada de t, f de t, é menos a derivada em relação a s, ou menos a f' de s, né? Que é a mesma coisa, da f de s, né? Que isso aqui é menos a f' de s. É isso que eu vou usar. Então, vamos fazer a f' de s para ver o que acontece. A f' de s vai ser a derivada do ln, aqui no caso é uma composta, então vai dar 1 sobre s menos 2 sobre s mais 2, vezes a derivada em relação a s de s menos 2 sobre s mais 2. Estou usando a regra da cadeia. Aqui vai dar s mais 2 sobre s menos 2. E aqui a gente vai usar a regra do quociente. A derivada da primeira dá 1 vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda, que é 1, sobre a segunda ao quadrado. Isso vai nos dar s mais 2 sobre s menos 2, que multiplica. Aqui vai ficar s menos s cortou, 2 menos com menos aqui vai dar mais, então fica 4 no numerador, sobre s mais 2 ao quadrado. Aqui a gente pode simplificar um s mais 2, né? Então, sobra 4 sobre s menos 2, que multiplica s mais 2, que é a mesma coisa que 4 sobre s quadrado menos 2 ao quadrado, que é 4. Isso, que eu posso escrever, se a gente for olhar na tabela, eu tenho diferença de quadrado no denominador. Então, basta ajustar. É que na tabela, aqui é k ao quadrado e aqui tem que ser k. Logo, eu posso escrever essa f' como sendo 2 vezes 2 sobre s quadrado mais 4. Então, eu tenho aqui k e k ao quadrado. E aí, para essa f', se a gente olhar lá na tabela, a função de t, aplicando a transformada inversa, é seno hiperbólico de 2t, tá? Onde 2 aqui é o k.
Então, olha, para isso daqui, f' de S igual a 2 vezes 2s² mais 4 me dá a f de t igual a 2 pela linearidade, né? É só multiplicar pela constante, e aqui fica o seno hiperbólico de 2t. Então, a gente consegue a f de t pela derivada da f de s, já direto lá da tabela. Muito bem, aí a gente vai usar o teorema, então. Logo, nós temos que a transformada de t, f de t, vai ser menos a f' de s, menos 4 sobre s² mais 4, que é a f' de s que nós achamos aqui. Se eu aplicar a transformada inversa, nós temos que a transformada... Então, ó, essa daqui, na hora que eu aplico a transformada inversa, traz no t f de t. Logo vai ficar t f de t é igual a transformada inversa de f' de s, na verdade é menos aqui, né, gente? Menos tf de t, a transformada inversa de f' de s, que vai ser 2 seno hiperbólico de 2t. Isso. Aí daqui nós temos que f de t, é só isolar f de t, é menos 2 seno hiperbólico de 2t sobre t. Então, nós temos a função de t, onde a f de s inicialmente era dada por ln de s menos 2, s mais 2. Então, assim, são maneiras de fazer o exercício, né? A gente usa os teoremas para fugir da definição e sempre lá a gente viu que o nosso maior problema é a partir da função de s voltar para a função de t. Então, a gente tem aí ferramentas para nos ajudar a fazer isso. No caso, essa é a função de t associada àquela função de s. Ok, então nós fizemos a transformada de uma função de t, fizemos a transformada inversa, agora vamos resolver uma EDO. Seria o exemplo 4, já usando isso também. Então vamos pegar aqui um PVI, t, x duas linhas de t, mais t menos 2, x' de t, mais x de t igual a zero, tá? E as condições iniciais, x de zero é igual a x' de zero, que é igual a zero. Então, nós temos esse PVI para resolver. Esse PVI, ele já não sai pelo que nós aprendemos, né? Não é nem Euler-Cauchy, ó, porque para ser Euler-Cauchy aqui tinha que ser t ao quadrado e aqui tinha que ser só t, não podia ter esse menos 2. Então, não sai pelo que nós aprendemos, não tem uma candidata aqui para a gente ir para a equação característica e achar o R, né? Aqui teria que ser por Laplace mesmo. Então, aplicando Laplace em ambos os membros da igualdade, eu tenho t x duas linhas de t, mais t menos 2 x' de t, não precisa desse parênteses aqui, né, gente? Aqui, t menos 2 x' de t, mais x de t igual a transformada de zero. Aí eu uso a linearidade aqui, vai ficar transformada de t, x duas linhas de t, mais transformada de t menos 2, x' de t, mais transformada de x de t,
e a transformada de zero, a gente já usou algumas vezes, dá zero. Aqui eu vou ter que trabalhar com isso aqui, né? Porque o t está variando, então eu não posso tirar o t. Aqui a gente pode abrir, olha, vai ficar então. Aqui eu só vou repetir por enquanto. Tx duas linhas de t. Aqui eu posso aplicar a distributiva, fica transformada de t, x' de t. Bem, posso escrever assim. Menos, aí o 2 é constante, pode sair pela linearidade. 2 transformada de x' de t, mais a transformada de x de t. Isso é igual a zero. Muito bem. Esse daqui a gente vai usar o teorema da transformada da derivada. Esse daqui a gente fica x de s. Esses dois aqui é que a gente vai ter que trabalhar. E observa que está multiplicando por t. Então, é exatamente o que a gente está fazendo, né? É a derivada da transformada, que tem o efeito de multiplicar a função por t. Então, o que, que nós temos? Olha, a transformada, lá pelo teorema, deixa eu fazer aqui. A transformada de t, f de t, pelo que nós vimos, era menos f' de s, que era a mesma coisa que menos a derivada em relação a s da f de s, que é a mesma coisa que menos a derivada em relação a s da transformada da f de t. Então, tanto faz escrever assim, assim ou assim, é a mesma coisa. E aí, o que, que nós temos na EDO? Eu tenho a transformada de tx duas linhas. Logo vai ficar assim. A transformada de t x duas linhas de t vai ser igual a menos a derivada em relação a s da transformada. Então, olha, quem está multiplicando por t é o x duas linhas. Então, é a transformada de x duas linhas de t, que é a mesma coisa que menos a derivada em relação a s, a transformada de x duas linhas, nós fizemos na transformada da derivada. Nós vimos lá atrás que dava s quadrado transformada de x de t menos s x de zero menos x' de zero. E é isso aqui a gente vai substituir na EDO. E a transformada de t, x' de t, que nós também temos aqui, ó, transformada de tx duas linhas, transformada de tx', vai ser menos a derivada em relação a s da transformada de x' de t, que é a mesma coisa que menos a derivada em relação a s. Deixa eu arrumar isso aqui que ficou meio esquisito. Aqui, menos a derivada em relação a s, a transformada de x', nós vimos que era s transformada de x de t menos a x de zero. Nós tínhamos isso. Então, a nossa EDO, olha, isso daqui foi um parênteses que nós fizemos aqui, né? Um resumo, para poder voltar lá na EDO. Então, o que, que nós temos da EDO? A transformada de tx duas linhas está aqui, ó, vai dar menos a derivada em relação a s de s quadrado, aí transformada de x de t é x de s, o x de zero e o x' de zero era zero pelas condições iniciais, então isso aqui zerou tudo, tá? Pelas condições iniciais, zerou. Aí o que, que nós tínhamos? Mais a transformada de tx'. Então, a transformada de tx' está aqui, ó. É menos a derivada em relação a s
de S, x de S, que é a transformada de x de t. E o x de zero é zero. Zerou. Tenho isso. E o resto a gente repete. Então, menos 2. Menos 2. Aí, transformada de x', que é S, transformada de x de t, que é x de S, menos a x de zero, que dá zero. Vai ficar só assim. Mais a transformada de x de t, que é x de S. X de S é igual a zero. Aí, reduzimos a uma equação, né, com a incógnita x de S. Vamos aplicar essas derivadas, então. Vai ficar, então, menos... Aí nós temos a derivada de s quadrado x de s. Aqui é um produto, vou fazer a regra do produto. Então, vai ficar a derivada da primeira vezes a segunda, que é x de s, mais a primeira, que é s quadrado, vezes a derivada da segunda. Aí, menos. Aqui é a derivada de s, x de s. Então, vai ficar derivada da primeira, que é 1, vezes a segunda, mais a primeira, vezes a derivada da segunda. Menos 2s x de s. Então, 2s x de s mais x de s é igual a zero. Nós temos isso, que vai nos dar menos 2s x de s menos s quadrado x' de s menos x de s menos s x' de s menos 2s x de s mais x de s igual a zero. Vamos ver o que dá para a gente simplificar aqui. Menos x de s com mais x de s, menos 2s x de s menos 2s x de s dá menos 4s x de s. Então, o que ficou, gente? Menos s quadrado menos s, vou juntar aqui, olha, vai dar menos s quadrado mais s, tá? Coloquei o menos em evidência, aqui x' de s é igual, eu juntei esse, agora esse aqui dá menos 4s x de s, vou passar para lá, vai ficar 4s x de s. Então, a gente tem a igualdade x' de s é igual a menos 4s x de s sobre s quadrado mais s. Nós não caímos numa equação algébrica, mas nós caímos numa EDO de primeira ordem. Então, pelo menos a gente reduziu a ordem. E a função incógnita agora é x de s. A variável livre é s. Aqui a gente caiu numa de primeira ordem. E se vocês observarem, ela é separável. Eu consigo jogar o x para cá, né? Consigo separar x de s. Então, primeira ordem, separável. E a gente resolve essa primeira ordem encontrando x de s. Depois ainda tem que encontrar x de t. Como é que a gente pode fazer isso? A x' de s, usar o separável lá, né? Era dx ds é igual a menos 4. Aqui, gente, eu posso colocar o s em evidência e simplificar. Vai ficar menos 4 sobre s mais 1. X. E aí eu posso escrever que dx sobre x é igual a menos 4 sobre s mais 1
ds. Tá vendo? Separável. Integra em ambos os membros da igualdade. Vou integrar aqui. E aí nós obtemos ln do módulo de x. Então fica ln do módulo de x. É x de s aqui, tá? Mas eu vou deixar assim. É igual. Aqui dá menos 4 ln do módulo de s mais 1. Menos 4 ln do módulo de s mais 1, mais a constante de integração. Fica desse jeito. O s aqui é positivo, né? Então, esse ln aqui a gente não precisa se preocupar com o módulo. Eu posso escrever que... Vamos jogar esse menos 4 para cá, ó, vai ficar assim, ln de x. Aqui também não vou me preocupar com o módulo. É ln de s mais 1 a menos 4 mais c. Aí eu aplico a exponencial em ambos os membros da igualdade. Eu vou ter que x de s é igual a e elevado a ln de s mais 1 a menos 4 mais c, que é a mesma coisa que x de s igual e elevado a ln de s mais 1 a menos 4, é s mais 1 a menos 4, aí vezes e elevado a c, que eu vou chamar de uma c grande, tá bom? Esse c grande aqui é a constante e elevado a c que saiu daqui na hora que você... você tem e elevado a uma soma, isso é e elevado a essa parcela, vezes e elevado a essa parcela. Muito bem. Aí daqui nós temos que x de s é igual a c vezes 1 sobre s mais 1 elevado a 4. Essa é a nossa x de s. Agora nós temos que encontrar a x de t. É isso que nós precisamos fazer. Então, o que a gente faz? Esse c aqui é constante. Deixa ele para lá, depois a gente coloca no final. Vamos nos preocupar com essa função aqui, ó. 1 sobre s mais 1 a quarta. Você vai na tabela e vê o denominador. O que você tem lá parecido no denominador? O que nós temos, a gente não tem nada transladado aqui, né? Então, tá parecendo que vai usar a translação em s aqui, tá vendo? Já vai pensando nessas coisas. O que eu tenho na tabela, que é constante em cima e s elevado a uma potência embaixo, é aquele que a gente tirou da função gama. Então, olha o que nós temos. Nós temos que gama, vou fazer com s a quarta aqui, ó, sem transladar, para ver o que acontece. Então, se o s é 4, isso aqui é a mesma coisa que gama de 3 mais 1 sobre s elevado a 3 mais 1. Essa função de s, ela nos levava na tabela na função t elevado a a, onde a aqui no caso é 3. Então, ela levava na função t ao cubo. Só que não é essa função que eu tenho. E também tem um problema aqui, né? Aqui a gente tem 1 e aqui eu tenho gama de 4, que era 3 fatorial. Então, na verdade, aqui tem que aparecer 3 fatorial. Mas isso a gente resolve fácil, porque é só colocar o 3 fatorial aqui, multiplicar por 3 fatorial, dividir por 3 fatorial, pronto, você resolveu o problema. Então, isso não é o maior dos problemas. No caso, então, ficaria transladando gama de 3 mais 1. Então, olha, eu tenho s elevado a 3 mais 1, que é s a quarta. Se eu transladar menos 1, vai ficar s menos menos 1. Então, eu tenho aqui s mais 1 elevado a 3 mais 1. O que nós vimos para translação em s? Qual era o efeito na função de t? Quando a gente transladava s, a função de t era multiplicada pela exponencial elevado ao valor que transladou. A nossa função é t ao cubo. Então, você vai pegar o t ao cubo
e vai multiplicar por E elevado a menos 1, que é o valor que transladou aqui, vezes T. E elevado a menos T, T ao cubo. Logo, nós temos que gama de 4, que é 3 fatorial, sobre S mais 1 à quarta, nos leva na função E menos T vezes T ao cubo. Então, essa é a função de T. A função que nós temos é C vezes, olha só, C vezes 1 sobre S mais 1 à quarta. Então, o que a gente faz? A gente ajusta. Aqui eu vou multiplicar por 3 fatorial e aí eu vou dividir por 3 fatorial. Então, nos levou na função C sobre 3 fatorial e o 3 fatorial S mais 1 à quarta é menos T vezes T ao cubo. Então, essa é a x de T, que é a solução daquele PVI que nós estamos resolvendo, aí usando Laplace. Logo, então, essa x de t que nós estamos procurando aqui, né, que é a solução do PVI, é dada, x de t é dada por c sobre 3 fatorial, e elevado a menos t, vezes t ao cubo. E com isso, então, a gente resolveu a EDO usando Laplace. Vocês precisam pegar o jeito aqui de como pensar de acordo com a tabela e com os teoremas e construindo a função de t até que você consiga, a partir da função de S que nós temos, encontrar quem é a função de t. Tá certo, gente? Então, esse vídeo aqui era isso que eu queria fazer. Muito obrigada!